A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, aquele que nos sustenta de todas as nossas necessidades e até aquelas que nós não necessitamos e daquelas que até nem pensamos em pedir. Aleluias, porque o Senhor, Ele é bom. Ele é bom. Há vozes, que tenta levar você para a zona de murmurar, de reclamar. Mas quando isso chegar, você vai fragar esse momento e dizer: está com o nome de Cristo Jesus repreendido. Porque não cabe, Deus não me deu, não me falta nada. E todas as coisas que ainda eu nem pensei que posso ter ou realizar, Ele vai me surpreender em presente. Porque é assim que Jesus olha aqueles que andam com seriedade, sinceridade, no que Deus chamou para você fazer. Seja na sua família como um pai, como mãe, como irmão, como irmã, aleluias. Seja como o seu fazer profissional, que está à frente como liderança. Seja no seu papel de serva ministerial. Seja qual for ele, até mesmo você encontrar a palavra e entregar a alguém. Aleluias. Que seja evangelista de Cristo. Amém? Não sei exatamente, mas Jesus sabe. Aleluias. Como você faz o seu fazer, o seu agir, de coração humilhado ao Senhor, mas dado com o coração cheio de amor para com o outro. Eita glória! E quando vai para o outro, perceba, volta para você. Aleluias. Assim o inverso também é verdadeiro. Quando você aponta o mal para o outro, tem um monte de dedo apontado para você. Eita. E o reverso vem. Eita, Jesus. Mas nós estamos aqui para ser semelhantes a Cristo. Foi isso que Ele pediu. Amém? Graças a Deus. Faz um coração para Jesus Cristo. Diz assim: meu Senhor Deus, Tu me sustenta de todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. E depois, compartilha essa mensagem, esse ato profético de hoje, porque tem vidas que estão esperando. Aleluias. Vindo cair maná do céu, do Senhor, sobre a vida deles e a minha vida. Amém? Porque quando a gente está com a espada, ela tem 2 gumes, ela corta lá e corta aqui. Glória a Deus. E quando eu olho para frente, irmãos, não sei se todos já conhecem o ministério, glória a Deus, até aonde Jesus enviar que envie, até onde Jesus diz, até aqui onde eu vou continuar a enviar, até aqui onde eu continuar com a jornada, quem vai dizer é o Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, poderoso Deus Eterno Pai. Agradecemos pela Tua presença. Tu és magnânimo, invencível, imbatível, tremendo, majestoso, aleluias, poderoso e anda em cima do mar. Amém? Fica conosco, porque é a direção do Senhor. Vamos para 2 Reis, capítulo 4, versículo, aleluias, 42. Vamos lá, pega a espada, aquela fomega, tá quente a chapa. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso. A tudo Ele pode, tudo cremos sobre o Senhor Jesus, que veremos a glória dEle. Capítulo 4 de Reis, 2 Reis 42, diz assim a palavra do Senhor: nosso Consolador já está presente, e moras em ti aí, e estar aqui. Mesmo a alma chorando, mas o Senhor diz: eu estou dentro de você. Aleluias. Porque a gente não sabe, eu não sei qual é a sua dificuldade que está chorando sua alma. Não sei qual é o aperto que está passando. Não sei qual é o problema que está enfrentando. Mas Jesus sabe e manda o Consolador. Basta você a crer e verás a glória do Senhor. Que diz assim, veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada,
feitos dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou aos seus servos: sirva-os todos. E o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? E Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Eles comeram e ainda sobraram. Aleluias. Aleluias. Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, e eles comeram e ainda sobraram. E todos foram servidos, diz o Senhor. E todos comeram e sobraram. Graças a Deus. Foi possível entender essa palavra. Lhe assemelha a algo? O pão da vida. Hoje entenda, eu recebo o pão da vida de Jesus Cristo. Faz um coração para o Senhor. Alegra o coração de Deus, que é por fé. São coisas que a gente ainda não está vendo, mas ela já se estabeleceu. Aleluias. A plataforma pode viver para que possa manter-se firme, o canal, manter-se recebendo vidas essa mensagem. Mas o agir de Deus, de 100 e de milhões, está no dedo dele. Então, se você creu nesta palavra, diz: eu creio. Todas as coisas Deus está me presenteando a partir de hoje. Amém? Irmãos, não é fácil, hein? Glória exaltada ao Rei da Glória. Está diante de uma liderança que na qual ele pediu, quando ele viu o seu Senhor encerrar o combate, do bom combate, que nem Paulo falou. Ele disse que queria só uma porção dele, da sua unção. Ele disse: se você veres até onde partir, tu receberás. Tá pedindo coisa difícil, hein? Eliseu? Eita glória, Deus está dizendo: tu tá me pedindo coisa difícil aí, hein? Eita Jesus. Mas a tua fé resplandece, a glória e a presença de Jesus em sua vida. Eita Jesus, não difícil para Deus, difícil na circunstância, porque o homem, aleluias, não tem a palavra final. Eita Jesus, que difícil é esse? Quando há endurecimento de coração, as coisas ficam difíceis. Quando há incredulidade, as coisas ficam difíceis. Jesus precisou, ele nem operou naquele lugar. Aquele lugar onde nasceu, estava lá, foi um lugar que não teve muita operação de milagres. Mas aqui, essa operação de milagre, da parte de Deus entregue ao servo, foi diferente lá, quando Jesus, depois aquele povo caminhar tanto atrás de Jesus, recebendo o pão da vida ali, fresquinho da palavra de Deus, presente, purinho na terra, 100% homem, 100% Deus, ouvindo a palavra. Aquele povo ia voltar tudo com fome, que foi anoitecer, não é? Quase findando o dia. Como volta? Quilômetros. Oi, Deus está sabendo de tudo. A distância, o endurecimento, o orgulho, pressupondo que tudo vai ser deste ou daquele jeito que a gente muitas das vezes quer fazer do nosso jeito. E Deus nos visita. E aí, Jesus Cristo estava com seus discípulos e tinha multiplicação de pães naquele dia. Oi, Deus estava dizendo, naquele dia estava marcado o dia e hora que ia ter milagre. Barrigas não voltariam vazias depois que tem um retorno, cada um de seus destinos com teu milagre. Com fome, esvaecido, enfraquecido, desse mundo espiritual. Jesus abre o céu e lhe fortalece. Porque hora e dia marcado de presente da parte de Deus. Aqui era um momento ruim, por isso que perguntei, não sei qual é o seu problema, que tipo de situação você está enfrentando. E que resolução Deus está trazendo para a sua casa hoje, agora, na sua história. E essa casa é a casa do coração, a casa física, a casa da família. Aleluia.
Porque Gerazim, mais uma vez, questiona as coisas. Oh, meu Deus. Deus não questiona nada. Questiona ou adora. Ah, questiona ou adora. Em um contexto aqui praticamente impossibilitado. Um período de um rei, Jeroão, descendência de Acabe, aonde tirou até as colunas de Baal, mas continuou fazendo as idolatria de Baal. E aquela terra de Gilgal, ela tinha um significado. Aqui diz, e veio um onde Baal lá Salisa, que está em Gilgal, que é ali nas redondezas, proximidade de Jericó. Não podia ficar diferente. Um lugar que vem da tribo de guerreiros que vão em lutas, que estava com pequenas estratégias, mas estava ali representando força e posicionamento ali diante daquela fronteira. Jericó foi uma das muralhas que foram logo derrubadas ali para que o poder entregue ao general que entrou na terra de Canaã. O lugar onde era para que tudo começa, a posicionamento de um lugar onde poderia representar maior situação de um milagre. Por que milagre? Estava à frente ali uma liderança, um líder espiritual. Aquele que ficou dando continuidade ao processo. Aleluia, homem de Deus. Em uma atmosfera idolátrica, em uma atmosfera de escassez, uma atmosfera que aquele homem estava totalmente perdido como seu pai. Viver perdido na escuridão. Então, naquele lugar, onde para muitos era improvável, tinha que vir o toque do sinal do teu milagre. Desse lugar improvável, dessa situação difícil, desse arroxo, dessa destemperança. Deus disse, dessa praga de moléstia, de herança maldita hereditária. Essa praga, essa herança maldita, dizendo, não tem mais herança, essa herança terminou, porque tu tá herdando agora o DNA de Jesus, e tá curando departamentos, tá curando setores da sua casa, setores do teu corpo, setores da sua vida, setores da sua história sendo curada, e está sendo abandono sendo aniquilado, porque Jesus diz, eu cheguei para dar presente. E quando o Senhor me deu esse ministério, eu entrego como primícias. Até o dia que o Senhor diz, não precisa ser desse jeito. Irmãos, aí na descrição aí abaixo tem escrito mais. Logo após a gente tá falando do texto, se inscreva no canal, tem o título da palavra. Você vai ver direcionamento profético. Se você clicar lá na foto, você vai direcionar pro canal. Lá você vai ter conteúdos, outros playlists de quebra de maldição. Playlist de profeta falando da palavra de Deus, informando de que Deus é o Deus do maior e que a cultura ela não tem significado, porque tem uma quebra quando você apresenta ao Senhor. Tem a história de João Batista, tem outros vídeos que Deus vai falar contigo. Aleluias! Porque nesse ministério Deus, quando chama, Ele chama com direção. E quando eu disse que é direção espiritual, é direção do poder do Espírito Santo de Deus, aqui veio o poder do Espírito Santo de Deus purinho, não é uma simples coincidência, aleluias, que está lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, louvado seja o nome do Senhor, falando da palavra de Deus. Não é coincidência, não é, porque lá, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso fez também a multiplicação dos pães. O Senhor é o Rei da Glória. Em Marcos 15:37, Mateus 15:37 e Marcos 8:8. Mesmo tua alma gemendo e chorando, que eu não sei como é que ela está, mas Deus diz, eu estou multiplicando. Eu estou trazendo um milagre. Porque aquelas terras de Gilgal, ela tinha significado histórico, espiritual, de um momento que vai ser feito uma quebra, um anel desfeito, um portal destruído de portas de bronze sendo aniquilado da sua casa, da sua vida, de maldição, que queria perpetuar no seu habitat, na sua aliança, que Deus entregou como herança.
E Deus enviou no menor, tribo menor, mas ali mesmo debaixo de um improvável, de uma mão de um idólatra, de um rei que continuava com a prática igual ao do pai. Ele disse, aqui tem lugar de adoradores de Deus. E uma escola de profeta, com 100 homens. E aqui diz a palavra que este homem veio deste lugar e trouxe as espigas, as verdinhas, as primeiras da colheita. E aqui diz que trouxe, aleluias, o homem trouxe os pães. 20 pães. Ô irmão, vocês estão ligados? A porta de ontem, a ligação do texto para com Cristo. O capítulo que nós estávamos trabalhando ontem, que só trazemos Daniel 10, 5, e falamos que Deus, quando fez a palavra entregue dos 10 mandamentos, nada aqui está sendo desconectado. Deus fala comigo pelos números, está confirmando a direção. Ele está confirmando, eu estou trazendo presente. Ah, aleluia, Jesus. Tu és tremendo, consolador, fiel, Deus fiel. Se você pegava a sua porção, porque a minha, eu já estou aqui com ela de posse na minha mão. E a direção do Senhor que me dá dessa pequena ministração para chegar na casa daqueles que o Senhor quer salvar, resgatar, restaurar, trazer luz onde não está tendo visão como águia, trazer direcionamento de que tá indo para o caminho que não é o que Deus está mandando você ir. Tá te trazendo lembrança das graças do Eterno, das premissas que Deus já te entregou, muitas delas. Ó, o cuidado de Deus. Foi os primeiros irmãos. Isso aqui é ato celestial, espiritual acontecendo. Então, até o dia que Deus mandava, assim, nas premissas que são entregues, você não sabe. É debaixo de oração, é de intercessão e consagração todos os meses. Essa pequena serva do Senhor, que Ele teve compaixão e misericórdia e chegou primeiro. E eu tô aqui para te dizer. E Senhor Jesus mora em mim e em você. Então aquele lugar é um lugar que estava se cumprindo. Um portal espiritual estava acontecendo. Um lugar de quebra do passado, um lugar de aliança renovada, um lugar de circuncisão espiritual, de reinício, um lugar de transição, do despertar para a promessa, um lugar profético que se reunia a escola daquele que dirigiam uma equipe, um povo, filhos, ovelhas, aleluia, direcionador espiritual, conectado com o Deus purinho, Jesus, antecipando. Oi, Jesus. Que Jesus é esse? Aquele não estava aqui em carne, não tinha chegado ainda, dentro da promessa que viria. Que ninguém morreu, não teve morte na casa dela, porque havia um propósito de Deus. Deus está falando comigo com você hoje. As primícias, Deus se agrada quando entrega o de melhor que você tem. E o que você não tem de melhor, tu coloca também nos escábulos dos pés do rei. Esses escábulos dos pés do rei está apontando o cetro de ouro para a tua presença. E Deus diz hoje, creia tão somente, este lugar, que lugar é esse? O lugar do seu problema, o lugar da sua desonra, o lugar do desequilíbrio, o lugar das atitudes errôneas, o lugar de querer a peste, a praga, na maldição ter passado, ficar na sua vida, terminou. Porque eu abro um portal. E é um novo começo, um renovo que Deus está entregando, que está marcado, que quebra esse mal e dá continuidade que Deus queria para a sua história, que você disse que tinha acabado. Não acabou. Jesus está dizendo, ainda tem vida aí. Este cenário não é o fim. Não é para desistir agora, é para ir para as cabeças. Porque Deus já veio dizendo direção. Foi milagre com Jesus. Milagre entregou aquele profeta. Ele não fez o milagre, ele entendeu que o milagre estava, aleluia, na presença do Senhor, que ele diz, o Senhor é que disse, sirva. E eles comeram e sobraram. Tá entendendo? Que eu já peguei. Tem sobra. O presente vai chegar fresquinho, de primeira hora, como você entrega de primeira hora.
Graças a Deus. Até aqui o Senhor me ajudou. E o Senhor tem lhe ajudado. E está presente na sua casa, na sua jornada. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo.